Olá, bem-vindos a mais um estudo do Entre Amigos, um local onde nós reservamos para conhecermos mais sobre o amor de Deus. Você está com a sua Bíblia aí em mãos? Se você não tiver com a Bíblia em mãos, nós temos um estudo muito especial essa noite. E nós gostaríamos que você acompanhasse na Bíblia também junto conosco. Vai lá, se você não estiver com a Bíblia, vai lá buscar e a gente te espera retornar aqui. Já pegou? Ok, então vamos lá. Hoje o estudo que nós vamos ter aqui em conjunto é um grupo grande, um grupo muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco a vocês. E nós vamos falar sobre a comunhão entre irmãos e sobre a criação de pequenos grupos, né? Um modo emocionante de se desenvolver. Porque quando nós trabalhamos a palavra de Deus, primeiramente há um desenvolvimento em nós mesmos, e essa palavra, quando levada àqueles que nos cercam, leva a salvação a eles também. A salvação que um dia nos encontrou. Então, a lição de hoje é uma lição muito especial e que nós convidamos a você para tirar alguns minutinhos da sua vida hoje para estudar algo que é esplêndido, para estudar sobre o amor de Deus e como nós podemos levá-lo àqueles que nós amamos também. Eu gostaria, antes de começar a falar sobre a lição propriamente dita, de, primeiramente, apresentar esse grupo. Então, é um grupo hoje muito especial, um grupo de muitos amigos aqui. Temos o Johnny, que é do Canadá, temos o Matheus, que está no Paraguai. Tudo bem, Matheus? Temos a Lígia, que está em São Paulo, e temos os demais integrantes que já participam conosco pontualmente, mas vou dar oportunidade para cada um de vocês se apresentarem. Meu nome é Rony, eu moro na Califórnia, trabalho na área de saúde aqui, em gestão de equipamentos e de empresas na área da saúde, e conheço todos que estão presentes aqui, inclusive o Johnny. O Johnny na época da Unisa, viu, Johnny? Não sei se você se recorda de mim. E eu aproveito em citar seu nome para te dar a oportunidade para se apresentar para nós. Oi, legal, beleza. Boa noite aí para todo mundo. É um prazer aí que agradecer o meu amigo Abraão, que me convidou, fez esse convite aí, amigão meu aí, baiano, sangue bom. E eu estou falando aqui de Montreal, no Canadá. Inclusive eu nasci aqui, mas eu fui pequeno pro Brasil. Fui criado na Bahia, até tem um sotaquezinho que ficou guardado aí. Eu voltei para cá agora tem 15 anos atrás. E sou empresário, adventista também. E é isso. Prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu, Johnny? Espero que essa seja a primeira de muitas vezes. Matheus, se apresenta para nós também, por favor. Opa, para já. Bom, boa noite a todos. Eu sou Matheus, sou estudante de medicina. Estou aqui na cidade do Leste, em Paraguai, há 3 anos. E pelo meio do Rony, do Abraão, né? Nós tivemos um encontro aí há mais de 20 anos aí em comum em São Paulo e acabei conhecendo a palavra e desde então estamos aí. Um prazer aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado a você, Matheus. Muito obrigado por tua disponibilidade e também que seja a primeira de muitas vezes aqui. E também uma pessoa muito especial para nós, mais uma pessoa especial para nós, a Lígia Carvalho. Oi, Lígia, você quer se apresentar para nós? Claro, boa noite a todos. Meu nome é Lígia, é uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês, com o Rony especial, que tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu trabalho numa associação de medicina diagnóstica, onde o Rony foi o meu diretor lá durante quase 2 anos. Eu nasci dentro da igreja adventista, meu pai é adventista, tenho um prazer enorme de estar participando aí com vocês desse estudo de hoje e é uma enorme satisfação. Agradeço a oportunidade e espero contribuir aí com um pouco do meu conhecimento com todos aí. Obrigada.
Tá certo, Lígia. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Tivemos bons momentos enquanto amigos, colegas de trabalho, fizemos uma amizade e muito bom ter contato com você aqui e falar de uma coisa que é esplêndida, né? É uma coisa que nos nutre e que supre todas as nossas necessidades, que é o amor de Deus. E também temos o Wesley aqui, um grande amigo, uma pessoa estudiosa da palavra, e também uma pessoa que vive a palavra. Wesley, se apresenta para nós, por favor. Boa noite a todos. Eu estou aqui pertinho do Rony. Eu também sou da Califórnia. A cidade que a gente mora aqui ficou famosa agora pelo nome. A gente mora em Corona. E um nome que agora todo mundo sabe, né? E eu sou contratista, sou contractor, eu faço construção, reformas. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês também. E eu fui convidado pelo Rony. Obrigado, Rony. Tá certo. Obrigado a você, Wesley. Obrigado a você. E muito bom ter sempre você aqui conosco. Daí nós temos também o Pitu. E aí, Pitu, quer se apresentar para nós? Beleza, olá a todos. Meu nome é Pitu, mais conhecido como Cláudio Aguilar. Todo mundo conhece como Pitu. Moro aqui no norte da Califórnia e trabalho com recursos humanos já faz bastante tempo. Conheço a maioria e alguns estou conhecendo hoje à noite e é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Pitu. Muito obrigado por sempre estar presente também. E para finalizar, não estou esquecendo de ninguém, o Abraão, né? Abraão, um grande amigo nosso. Abraão, se apresenta para nós. Boa noite a todos. Eu sou o Abraão Júnior. Sou um profissional da área de recursos humanos também, um consultor de carreiras. E do grupo aqui, eu só estou conhecendo pela primeira vez a Lígia, né? É um prazer muito grande. Mas ser amiga do Rony já é minha amiga também. E o Wesley, porque os outros todos eu conheci de alguma forma no passado. Em especial o Matheus aí, que era nosso vizinho no tempo que a gente trabalhava na Unisa, né, Rony? O Mateuzinho, que é da mesma cidade que o Rony, aqui no interior de São Paulo. A gente ficou sem se falar quase uns 20 anos, mas aí o Rony falou assim, não, conversa com o Matheus, ele está lá no Paraguai e tal. Aí eu fiz contato com ele e estamos nos reaproximando novamente agora. Prazer muito grande. E tive o prazer de convidar o Johnny, que está participando pela primeira vez, que é um amigo de velha data, para nos prestigiar com música, né, Rony, no final do nosso estudo aqui. Com certeza. No final do estudo, a gente dedicou algo especial, né, um louvor a Deus, e que vai ser apresentado através do nosso querido amigo Johnny. Johnny Thomas. Johnny Thomas. Tá certo, então. Johnny, falando no seu nome novamente, pode fazer uma oração para nós começarmos o estudo, por favor? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui no meio dessa confusão toda de vírus, de quarentena, mas também entre amigos, para falar de um tema lindo, que é o amor de Deus. Esteja com cada um aqui, com cada pessoa que está assistindo agora, no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, aqui no Canadá também, em qualquer lugar do mundo. Seu amor é tão grande que abraça o mundo inteiro. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. O estudo dessa semana, ele vem trazendo um assunto muito especial. Ele vem trazendo alguns princípios. Um princípio de que quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes, né? A união fortalece o ser humano em muitos momentos da vida, porque esse instinto, esse desejo de estar em comunidade, de se comunicar com o outro, de dividir o espaço, dividir alegrias, dividir as tristezas, né? De estarmos juntos é algo intrínseco à nossa natureza.
E não é diferente também para quando nós falamos sobre as questões espirituais, as questões religiosas, né? Nós vemos, por exemplo, no dia a dia, que é muito mais fácil a gente se reunir, encontrar outros amigos e irmos para a academia, por exemplo. Vocês já notaram como é mais... Você ganha uma força de vontade maior quando tem alguém falando, vamos treinar hoje, ou vamos praticar tal esporte juntos, onde você tem que despender energia. Então, quando tem alguém ou algumas pessoas junto com você, parece que isso fica mais leve. Parece que as tarefas parece que a busca do resultado, ela fica mais tranquila, né? E também quando nós olhamos para o próprio exemplo que Deus nos deixa, né? Desde a criação, houve uma coparticipação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, cada qual com a sua responsabilidade na criação, mas não só na criação. Também essa união, essa comunhão perfeita, porque nós estamos falando de Deus, ela também existe no plano da redenção. Após a criação de tudo, inclusive do homem, e com o pecado entrando no plano da criação, e algo deveria ser feito, e nós vemos que ainda assim, desde a criação e desde o processo de redenção no qual nós estamos vivendo hoje, participam tanto o Deus Pai, como o Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Isso nos deixa um exemplo. Isso nos deixa um exemplo também quando nós olhamos para a igreja e a igreja começa a crescer. Ela começa a crescer de qual forma? Ela começa a crescer a exemplo do nosso corpo humano, por exemplo, a multiplicação das células. Muitas vezes, da igreja surgem pequenas células ou pequenos grupos que vão levar a palavra para a comunidade local, para onde aquelas pessoas, aqueles membros da igreja residem e acabam levando um estudo, um momento de oração, um momento de estudo da palavra para os vizinhos, para o seu bairro, o bairro onde vivem, e assim a palavra vai chegando a todas as pessoas que ainda não ouviram. Então, esse será o tema do nosso estudo de hoje, um tema muito importante e que eu gostaria de passar a palavra agora para o Mateus, que vem nos trazendo uma mensagem sobre os pequenos grupos, uma ideia divina. Vamos lá, Mateus? Bom, então eu fiquei, parafraseando vocês, aí é um tema belíssimo, né? E o domingo ele fala muito sobre a interatuação, né? Vou parafrasear de novo o Rony, desse termo que eu achei legal, do conjunto divino, né? Aonde eu particularmente vejo, com aquilo que Deus permitiu que eu entendesse, que não existe ali alguém que quer se sobressair, né? Está escrito no rodapé da lição de domingo, a unidade de Deus é um mistério, né? Então, a minha mente não alcança como é que foi feito, como eles dividiram essas ações. Mas diz aqui, na primeira pergunta, Gênesis, né? 1 e 2, né? Que Deus estava ali criando, o Espírito estava pairando sobre as águas. Então, existia ali uma interatuação. Depois fala mais em Hebreus 1, 2, que Deus falou. Hebreus 1, versículo 1 e 2, né, onde fala, Deus falou pelos profetas, agora fala pelo seu Filho. E Efésios 3, 8, 9, onde fala das riquezas de Cristo que são reveladas, né? Então, até onde eu consigo vislumbrar, tem esses dois caminhos que o Rony também citou, a criação, uma interatuação desse conjunto na criação e uma interação desse conjunto na redenção, que são os dias que a humanidade vive hoje, né? Depois, mais para baixo, que está falando aqui, pequenos grupos. Os pequenos grupos foram uma ideia divina, né? E isso aqui, acho que para nós adventistas é um tanto quanto, não embaraçoso, mas como se fosse um pleonasmo, né? Porque
Nós cremos que tudo que a gente vê foram ideias divinas, né? Tudo provém de Deus, né? Essa é mais uma ideia. E é uma lição maravilhosa que justamente eu, muitas vezes, na minha condição humana, eu tento me sobressair, às vezes fazer um trabalho mais legal do que um colega X ou Y na faculdade, ou uma outra situação, seja qual for. Esse egoísmo que existe na natureza pós-pecado, eu posso escolher, né? Ela está na minha mão de eu dar a vida para ela ou não, né? Claro que isso não acontece no conjunto divino, por isso existe aquela interatuação. E como a gente vê nessas passagens, né? Mas o mais legal que eu achei foi o rodapé mesmo, né? Que diz assim: a unidade de Deus é um mistério. Podemos, então, confiar no que não entendemos completamente? Né? Essa pergunta é muito legal. Completando, por que esse princípio é tão importante para os cristãos quando se trata da fé? Então, mais uma vez, da minha humilde aqui captação de ideias, o que eu entendi é que esse é o princípio mais importante. E tem pessoas que conseguem atingir, às vezes mesmo dentro da igreja mesmo, se um irmão tem uma compreensão maior, o outro irmão não tem tanta compreensão assim, e é um mistério, né? A gente não consegue abranger. Mas eu vi um vídeo na internet, para variar, né, onde se fala, tem vários grupos ali, fala, Deus não existe, Deus existe, tem um umbandista, um capoeirista, várias denominações ali, e uma pessoa fala, olha, isso para mim é só um exemplo, né? Isso para mim, essa história de uma divindade que está longe daqui, que controla tudo, é uma grande besteira e tal. E um vídeo antigo já, e esses dias atrás eu vi um vídeo do mesmo rapaz, dele mesmo comparando. Ele falou, minha cabeça naquela época não entendia essas coisas. E hoje ele é evangélico, não adventista, mas hoje ele consegue entender. Né? Então, o que dá para entender é que existe uma interatuação, me perdoem, tanto na criação quanto na redenção nos dias que nós vivemos hoje. É isso que eu entendi. Obrigado. Com certeza, Matheus. Muito obrigado. Apresentou muito bem tua parte. Alguém tem algum comentário? Gostaria de fazer algum comentário sobre essa parte que o Matheus apresentou? Vai lá, Wesley. É interessante essa ideia de Deus, da igreja. Quando você vai formar uma companhia ou um clube, qualquer organização, você procura pessoas as melhores pessoas que você pode encontrar. Deus, a igreja, a gente tem ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-bêbado, ex-drogado. E Deus, a ideia dele é colocar todo esse pessoal no mesmo lugar e fazer dar certo. Às vezes a gente vai para a igreja e a gente espera que todo mundo seja santo. Entendeu? E a gente entende que a igreja é um hospital para pessoas doentes. Você não vai no hospital para encontrar pessoas santas. Na igreja é lugar para pecadores. Santo não precisa da igreja. Pessoas que precisam ir na igreja são pessoas que têm lutas, que têm dificuldades. E você vai ali para você encontrar pessoas nas mesmas lutas e melhorar espiritualmente. Isso é o que me impressiona dessa ideia divina de Deus. Amém. Muito legal também, Wesley. E isso também, no próprio estudo de domingo, que fala sobre uma ideia divina, esses pequenos grupos como ideia divina, traz um trecho aqui que fala os pequenos grupos podem ter vários propósitos, mas o seu objetivo principal é ganhar almas para Jesus, ganhar pessoas perdidas para que Jesus possa salvar. Então, quer dizer, é como nós, antes de conhecermos a palavra de Deus, né? Jesus veio, nos apresentou o plano da salvação, nós aceitamos.
e nós estamos levando esse plano da salvação às outras pessoas também. Mas eu creio que o Pitu tem algumas coisas importantes para falar para nós sobre os pequenos grupos nas Escrituras, não é, Pitu? Sim, e pegando, né, a ideia de que pequenos grupos é divino, eu imagino aqui que poucos de nós sabia que era uma ideia divina. Eu, por exemplo, não fazia ideia. Mas deveria ter ideia, né? Porque a gente tem vários exemplos na Bíblia e na igreja que promovem pequenos grupos. Como eu falei no início, eu trabalho com recursos humanos, então faz tempo que eu sei que os pequenos grupos são realmente mais eficazes. E existem várias literaturas, pesquisas e artigos que falam sobre pequenos grupos e que são melhores que os grandes grupos. E até talvez vocês já ouviram falar uma regra famosa das 2 pizzas de Jeff Bezos, né, que é o CEO da Amazon. Ele diz, ele nunca faz reuniões em que 2 pizzas não seriam suficientes para alimentar todo o grupo, né? E tem uma lógica por trás disso, porque quando você tem um grupo grande, você acaba colocando muita burocracia e acaba se intrometendo no projeto que você está fazendo. Então, né, um pequeno grupo, o ideal é porque tem um melhor engajamento entre as pessoas, também a comunicação fica mais eficaz, tem mais inovação, acaba promovendo a inovação e também tem uma melhor colaboração entre os membros. E para dar um exemplo, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhei numa empresa e eu fui encarregado de atualizar o material, a mídia impressa para fazer em feiras, né? Participar em feiras. Então, aí o presidente da empresa, conversei com ele, ia convidar também o diretor técnico, e acabou que o presidente da empresa convidou os 3 vendedores regionais, mais a equipe técnica, a secretária dele e eu. No total éramos 8, um grupo pequeno. Até aí tudo bem. A gente fez a reunião e tudo mais. O problema é que esse grupo, cada um tinha uma opinião diferente, tanto quanto que tipo de informação ia colocar no material impresso, tanto no banner ou nos folhetos, como que gráficos, que título ia chamar mais atenção, até o tom da cor. Aí ficou uma bagunça. Não deu certo, né? Aí até que depois de algumas 3 reuniões, conversando com o presidente, a gente cortou todo mundo e acabou ficando só 3 pessoas para resolver. E daí, dessa forma, a gente conseguiu terminar o projeto. Isso mostra que até em pequenos grupos, a gente tem que reduzir o tamanho para poder completar e terminar o trabalho, né? Mas a Bíblia já mostrava para a gente que pequenos grupos deveriam ser o caminho que a gente devia seguir já desde a época do povo de Israel, onde Jetro, em Êxodos 18, 21 a 25, ele sugeriu para Moisés, né, que ele era o sogro de Moisés, e aconselhou a dividir o grupo. E assim, né, cada indivíduo do acampamento foi dividido em 10, e eles tinham um líder, e daí era 50, 100, se não me engano, 500 e 1000. Então já foi dividido dessa forma. E esses grupos eram para ajudar a resolver problemas. E não só para resolver problemas e ficar problemas menores ser resolvidos nesses grupos menores, como também era para ajudar na vida espiritual de cada um que fazia parte desse grupo. Jesus também seguiu essa mesma ideia com os discípulos, que no total eram 12 discípulos, que é o tamanho recomendado de um pequeno grupo. Dessa forma, ele poderia dar mais atenção para cada um dos discípulos, e os discípulos também, em contrapartida, receberiam melhor comunhão com Cristo, onde eles cresceram em graça e aprenderam a ministrar com mais eficiência. Pitu, muito obrigado pelas suas palavras. Eu achei muito interessante o exemplo que você utilizou sobre essa reunião para reformular questões. Às vezes precisa fazer uma reestruturação administrativa dentro da empresa, e a ideia talvez é pluralizar as discussões, escutar cada departamento. E a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. É justamente esse ponto que a Lígia gostaria de trazer algumas informações especiais para nós, né? Imagine como que será que deve ser a ideia ou a visão dos cristãos hoje para tentar fazer um trabalho harmonioso entre si, entre Deus e entre a comunidade que eles atuam. Lígia, você tem alguma coisa para nos falar sobre isso?
Tenho sim. Primeiro, com enorme prazer, começo a falar aqui da palavra de Deus, né? Compartilhando com vocês a minha pequenez, meu pouco conhecimento, mas vem de encontro que eu venho trazer aqui essa noite, que fala sobre os membros, né? Independente de qual parte seja, todos nós somos importantes no reino. Né? Seja com muito estudo, seja com pouco estudo, todos nós fazemos uma diferença quando falamos da palavra de Deus, né? Eu me detive aqui no estudo, onde fala em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 25, eu dei uma lida, e tem logo uma pergunta no início, né? Aliás, duas perguntas, onde diz: os membros do corpo são interdependentes e não precisam dos outros. E na B diz: os membros do corpo são interdependentes e são importantes. É com essa que eu fico. Porque todos nós somos importantes, né? Dependemos dos nós, cada um depende do outro. Não, ninguém segue adiante sozinho, como foi falado desculpa, Pitu, foi falado, né? Jesus, ele caminhava com 12 discípulos, ele sempre estava acompanhado, ministrando a palavra dele para os pequenos, para os humildes, para o ladrão, para a prostituta, e foi para isso que Jesus veio, né, nos ensinar. Seja em multidões, como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Onde ele estava numa multidão e ela ali entrou e dali dela saiu virtude. Então, falando aqui, trazendo para o contexto sobre os pequenos grupos em si, eu quero destacar 3 versículos aqui em 1 Coríntios 12, que diz aqui no 13, tá? Vou falar rapidamente porque nosso tempo é curto, que diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formados um corpo, quer seja judeus, quer seja gregos, quer seja servos, quer sejam livres, e todos temos bebido de um só espírito. Então, eu costumo dizer que a palavra, ela é mais fresca do que o jornal de amanhã, porque ela traz para a gente tudo que a gente precisa, né? Então, se amanhã nós estivermos passando por uma necessidade, aqui a gente encontra a resposta. E falando disso, né, que Deus, ele é para os judeus, eu tive uma experiência incrível essa semana, uma pessoa que trabalhou comigo, e ela se converteu ao judaísmo, e há um ano atrás eu tive a oportunidade de começar a evangelizar ela novamente, falar do amor de Cristo, e eu falei: eu tenho certeza que você ainda vai voltar, você vai entender o propósito de Deus. E essa semana eu tive a grande surpresa e a grata satisfação de conversar com ela, e ela voltou a acreditar em Jesus, e isso para mim, eu acho que é uma vida, né, que a gente conseguiu através da palavra resgatar, e vem de encontro com essa palavra. Outro versículo eu quero trazer aqui a todos, no 22, vou ler o 22 e o 23. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Em momentos que a gente passa na vida, a gente se sente fragilizado, a gente se sente incapaz, né? Muitas das vezes indignos de seguir ou de receber, né? Pela nossa pequenez, ou às vezes por ter uma inferioridade diante de cada situação, ou ter um conhecimento mais elevado, como foi dito aqui, outros um conhecimento menor, mas a gente tem que falar do amor de Cristo, nem que virar e falar: Jesus te ama, e dali Deus vai aperfeiçoando a nossa fala, o nosso entendimento, e aí a gente pratica o ide, né? Que diz na palavra: ide e pregai o evangelho, né? Aqui no 23 diz: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honraremos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então, aqui Deus já fecha dizendo que, mesmo você sendo um pequenininho, Ele está com a gente. E trazendo para mais fundo o contexto, já foi falado aqui de grandes grupos, pequenos grupos, o que é mais efetivo, o que mais funciona. Eu acredito que os pequenos grupos, a igreja ela é grande,
mas sempre ela é dividida num ministério, ou seja, de louvor. Não é a igreja inteira que vai louvar, não é a igreja inteira que vai ministrar, não é a igreja inteira que vai ser diácono, não um presbítero, enfim, cada um tem um chamado, né? Cada um é membro de uma parte do corpo, né? Seja para varrer a igreja, isso é um ministério, seja para fechar a porta, isso é um ministério, seja para trazer a palavra como pastoral, esse é um ministério. Então, todos nós somos parte importante, né? Um corpo não se sustenta sem o mindinho, né? Se a gente perder, a gente não perde o equilíbrio. E é assim, quando a gente perde um membro, a gente perde o equilíbrio, porque a gente tem que se alegrar com que aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, né? E seguir adiante, uns ajudando aos outros, sendo um apoio. Hoje eu estou fraco, mas você está forte, então eu vou buscar o apoio em quem? Naqueles que estão fortalecidos, né? Por falar em grupo, eu fiz uma anotação aqui. Acabei de sair da aula, né? Então, grupos é uma coisa que às vezes dá um estresse, né? Porque tem pessoas que são mais dedicadas, outras nem tanto, outras estão passando por dificuldades. Isso eu estou trazendo para um contexto da faculdade, mas a gente pode trazer tudo para a nossa vida, seja pessoal ou espiritual. Mas a gente tem que saber em qual grupo a gente também se vincula, né? Porque nem todos ali estão no mesmo espírito, seja dentro da igreja ou seja fora, porque existe o joio, existe o trigo. E que nós possamos saber aonde a gente está unido, né? Qual é o grupo que a gente quer estar alicerçado. É um grupo de apoio, vamos evangelizar, vamos ajudar, mas também tem as pessoas que influenciam, mesmo dentro da igreja. Então, que a gente possa estar atento a tudo que vem acontecendo e que realmente a gente possa crer que, né, Jesus é o alvo e que não existe pequeno, não existe grande, que o objetivo é nos unirmos e levar o evangelho da forma que aqui vem sendo tratado, muito bacana, estou muito feliz por participar. E é isso, e se alguém tiver algo para argumentar, para me ensinar, eu estou aqui para aprender. Obrigada, Rony. Obrigado a você, Lígia. Te agradeço hoje e nas próximas vezes que eu te convidar, que tenho certeza que você vai aceitar também. Muito interessante. Gostei muito da tua explicação sobre esse tema de organizados para servir. Concordo plenamente. E também a Bíblia nos traz, Jesus deixou uma orientação para nós, né? Que aquele que é o maior, esse então que deve servir, né? Então esse é o espírito que deve nos guiar, né? Um espírito, basicamente, resumindo todo o contexto e as lições que Jesus nos deixa aqui com relação ao modo de servir, a única palavra que me vem à mente é humildade. Humildade, né? E a gente tem que pedir para Deus, porque como nossa natureza ela se deteriorou no decorrer de toda essa história da humanidade, em virtude do pecado, muitas virtudes na personalidade e no ser humano, elas ficaram perdidas. Então, quem restaura tudo que é bom, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem nos restaura a imagem e semelhança de Deus novamente, é o Espírito Santo habitando em nós, através do estudo da palavra de Deus, que é a Bíblia, e é perfeita, né? Muito obrigado, Lígia. Eu acho que é muito interessante a abertura para o Wesley contar para nós um pouco sobre os pequenos grupos no Novo Testamento. Tem algum exemplo? Eles deixaram algum exemplo para nós, para nos direcionar, Wesley? Obrigado, Rony. Obrigado a todos. Está todo mundo falando muito bem, viu? Estou gostando muito da discussão. Isso aqui a gente está exercendo, né? O pequeno grupo. Eu queria comentar um pouquinho só sobre o que
A gente aprendeu que é uma ideia divina. A gente aprendeu que Moisés, aí o Pitu explicou, que ele dividiu ali o povo de Israel em pequenos grupos porque ficava fácil deles serem conduzidos e seria mais fácil organizar o povo. E a Lígia disse que os grupos são organizados para servir. Veja bem que os pequenos grupos, eles não são para substituir a igreja. Os pequenos grupos são formados para fortalecimento espiritual. Agora aqui, nós todos estamos participando, estamos nos conhecendo, e a gente tem a oportunidade, cada um, de falar o que a gente não tem numa igreja. Como que veio essa ideia? Veja que os pequenos grupos começou quando a Babilônia invadiu Jerusalém. O templo começou a ser problema para o povo de Israel, porque eles começaram a idolatrar o templo, mais do que a Deus. Então, quando eles foram para a Babilônia, eles ficaram sem o templo. E na Babilônia, eles começaram a ver que antes eles eram idólatras, eles idolatravam imagens já, o povo de Israel. Quando eles foram para a Babilônia, eles não tinham mais o templo para ir, então eles começaram a se reunir nas casas e estudar a Bíblia. Eles aprenderam sobre a idolatria e sobre tudo isso. Já no Novo Testamento, a gente vê também ali os judeus, a idolatria que eles faziam com o templo. A igreja cristã, quando começou, eu gostaria de ler Atos 2, 41 e 40, versos 41 e 42. Atos 2, versos 41 e 42. Isso aqui que eu vou ler agora fala sobre a pregação de Pedro. Vocês se lembram que teve os 40 dias que Deus permaneceu na terra, depois teve os 10 dias que eles ficaram no quarto lá orando e pedindo pelo Espírito Santo. Aí Pedro saiu, e veja só o que aconteceu no verso 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, vê que esse pessoal, eles aceitaram a mensagem dos apóstolos. Eu imagino que eles viram Jesus, alguns milagres, ou ouviram o que Jesus tinha feito. Alguns deles presenciaram a morte de Jesus, e agora eles aceitam a Jesus, mas eles não podem frequentar, eles não eram aceitos nas sinagogas e no templo. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a se reunir no partir do pão. Eles se reuniam para jantar ou para almoçar, e era quando eles estudavam a Bíblia e eles oraram. E a lição de quarta-feira fala que eles cresceram de uma maneira tremenda, porque dezenas de milhares de fiéis foram conquistados para Deus. Veja, irmãos, eu começo a imaginar eles reunidos. Imagine você num pequeno grupo, ouvindo a Pedro, ouvindo a João, aqueles que andaram com Jesus, que estiveram com ele por 3 anos e meio. Então, quando as pessoas se reuniam nessas casas e ouviam as histórias que eles tinham, que era uma história pessoal com Deus, as pessoas aceitavam, porque eles viam nos discípulos a verdade, eles viam a sinceridade, e eles tinham presenciado. Nos nossos grupos hoje que a gente forma, não é só a palavra, não é só o que a gente vai ensinar, não é só o que... Mas é o que as pessoas veem em nós. De repente, o nosso trabalho agora, essa pandemia, eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, mas nesse momento a gente não tem igreja. E a nossa chance de fazer grupos como esse pela internet, grupo por mensagem, são ferramentas que os discípulos não tinham na época deles. Do mesmo modo hoje que a gente não tem igreja, a gente pode fazer essa igreja crescer
A gente sabe que as igrejas não são permitidas se reunir, mas você vai aqui nos Estados Unidos, no depósito de material para construção, no supermercado, para todo lado tem gente e eles podem ir. A gente vê os aviões lotados de gente, eles podem sentar junto, não tem problema, o governo deixa. Mas na igreja a gente está proibido de ir. Não quero fazer alarmismo sobre isso, mas talvez isso é uma chance que Deus está dando, assim como Deus deu para o povo de Israel na Babilônia, assim como deu para os discípulos na época da igreja primitiva cristã. Talvez seja uma ferramenta que ele está dando para nós agora, é reconhecer que a gente depende de Deus e a gente talvez fazer esses pequenos grupos funcionar. Uma coisa que eu queria deixar para terminar é que quando é que um pequeno grupo deixa de ser pequeno? O nosso estudo diz que o pequeno grupo deve ser de 6 a 12 pessoas. Quando passa de 12 pessoas, o grupo tem que se dividir. Outra coisa é que o grupo deve se ajuntar por 6 meses, de 3 a 6 meses. E esses grupos, eles é para se fortalecer e para treinar líderes de outros grupos. Então, de 3 a 6 meses, esses grupos se dividem e as 6 a 12 pessoas, elas passam a ser líderes de outros grupos. Então, isso é realmente, irmãos, é uma ideia fantástica. Espero que cada um de nós tenhamos isso em mente, que Jesus está perto de voltar e a gente se engaje, como se diz, a gente se coloque aí nessa missão de pregar o Evangelho. Amém. Muito obrigado por essa explanação sobre os pequenos grupos no Novo Testamento. E quando eu penso em união de pessoas, comunhão, para tratarmos sobre assuntos espirituais, sempre vem uma pessoa na minha cabeça, além de Jesus, que é o Abraão. O Abraão gosta muito de se relacionar. Abraão, acho que você ficou com um tempo perfeito para você falar. O que você nos conta sobre a dinâmica dos pequenos grupos? Obrigado, Rony, pela tua menção. Mas quem sou eu, né? Mas olha, para a gente fechar, e o Rony sabe que eu gosto de trazer sempre alguma coisa assim mais para a nossa vida prática, né? Qual é o nosso objetivo enquanto igreja, enquanto cristão? Nós temos que espalhar a mensagem, certo? Nós temos que levar essa mensagem para o mundo. Eu não sei se vocês lembram, mas quem é da igreja há bastante tempo não vai lembrar desses pequenos grupos como sendo parte de um ministério da igreja há muitos anos atrás. A questão de 30 anos atrás, a gente não ouvia tanto de pequenos grupos, né? Hoje faz parte do ministério pessoal da igreja e tem curso de formação de líderes de pequenos grupos e tal. Tem toda uma... Se vocês entrarem no site da igreja, lá tem todo o material, o logo, tudo direitinho, porque isso faz parte dos planos de expansão da igreja, de expansão do ministério, de levar a mensagem aos outros, né? Por quê? Porque nós temos como objetivo evangelizar o mundo todo. E os pequenos grupos fazem parte, ou são uma ferramenta muito importante, né? Muito importante mesmo, que eu estava conversando com meu pai, que foi pastor muito tempo, e o papai, ele me contando que a história dos pequenos grupos aqui no Brasil começou lá pelo Nordeste, na Bahia e tal, e tem um pastor que começou a dar muito ênfase nisso, foi o pastor Osmar Reis, acho que muitos já ouviram falar, ele está aposentado agora. E isso pegou de tal forma, porque nós somos pessoas, como vocês falaram, que gostamos de estar juntos, né? Nós gostamos de nos relacionar. O ser humano é um ser sociável, né? Então, quando a gente se relaciona com esse objetivo, né, de
evangelizar, porque o objetivo, claro, que um dá força para o outro. Ora, se eu estou envolvido numa atividade da igreja, vamos dar um exemplo. Eu resolvo ter um pequeno grupo na minha casa. Pessoal, quando você resolve fazer um pequeno grupo, é muito difícil você se afastar da igreja. Porque você vai se preocupar com o próximo, com o teu amigo. Você vai querer convidar outras pessoas que não fazem parte da nossa igreja, que não conhecem a verdade. Então você começa a se envolver. E se você se envolve, quem ganha mais é você mesmo. Entendeu? Porque aquilo te faz ficar, né, imbuído daquela coisa de levar a palavra. Lembra que numa lição atrás eu falei, quando você se pegar sem o desejo de espalhar, de falar sobre a tua conversão, ou de falar da volta de Jesus, é porque você está fraco na fé, entendeu? Nessa lição de quinta-feira, sexta-feira, que faz um apanhado geral, né, a gente percebe que desde lá do passado, as pessoas estavam juntas com o objetivo de orar, de estudar a palavra, mas também pregar o evangelho. Então, tudo isso deve ser objetivo do pequeno grupo. Ora, orar, estudar a Bíblia, a palavra, né? E pregar o evangelho. E como é que se faz isso? Alguém tem que preparar uma mensagem, né? Você vai se reunir, não dá para chegar. Aí, hoje o que é que a gente vai fazer? Não, se prepara uma mensagem, né? Ora, um orando pelo outro, intercedendo, fala, tem aquela rodada do pedidos e agradecimentos, sabe? Aquela dinâmica gostosa que sempre a gente faz, né? E espalhar a mensagem, que é o quê? Convidar pessoas. Uma coisa que é importante, Wesley mencionou isso, que no passado as pessoas tiveram dificuldade de ir até a igreja. Hoje a gente está passando por isso também. Mas, pessoal, com certeza você deve ter amigos ou conhecidos que, se você convidar para ir à igreja, ele vai ficar meio reticente. Pô, igreja, coisa de crente, não sei o quê, não entende. Mas se você convidar para um encontro de amigos na sua casa, a resposta pode ser outra, porque fica mais gostoso, mais prazeroso, é uma coisa mais pessoal, mais íntima. E, pô, eu vou na casa do meu amigo, vou na casa do conhecido, né? Do conhecido do condomínio, alguma coisa assim. Então, é importante essa parte também, esse convívio ali, né? De pessoas conhecidas. Agora, tem uma pergunta aqui, ó. De acordo com Jesus, qual é a solução para o problema da seara? A resposta está lá em Mateus 9, 37 e 38, mas para resumir, pessoal, é que a seara é muito grande, ou seja, o mundo é grande, né? Só que são poucos os trabalhadores. Nós sabemos que a nossa igreja ela é pequena se a gente comparar com o mundo de gente que está por aí, né? E nós devemos ir atrás, orar para que Deus mande mais trabalhadores, mas nós devemos também nos tornar esses trabalhadores, né? Porque quando você participa de um pequeno grupo, não tem jeito, você é um trabalhador, você está se envolvendo. Eu lembro que na faculdade tinha um professor que me falava assim, porque na igreja lá do NASP, onde eu estudei, poxa, tem 4.000 membros, cabe mais de 2.000 pessoas na igreja, mas fazem 2 cultos porque é muita gente. Mas o professor dizia assim, quanto maiores os problemas. Uma igreja muito grande, as pessoas podem ir lá só para sentar e ouvir. Não se envolvem, Lígia, nesses departamentos, sabe? Nessas células menores, que são os ministérios. Poucos trabalham
né? São poucos os trabalhadores. Pode ter até muita gente, mas que está trabalhando mesmo são poucos. Imagine, tem muito trabalhador, mas pense, a igreja lá tem no máximo 3, 4 pastores. Como é que faz para visitar todos esses membros? Abraão, Né? posso fazer uma observação aí? Seu comentário? Pode, John. Conterrâneo. É o seguinte, você falou isso aí, né, das igrejas muito grandes, e realmente, assim, quando a igreja é menor, tem uma alegria, é como se fosse uma família onde todo mundo está se conhecendo, e não só isso, a coisa de participar, porque você pode na igreja assistir, ir embora, mas além de ir, participar e se sentir parte da coisa toda, é o que faz a gente realmente sentir prazer, entendeu? É como você falar assim, vamos jogar bola, mas você vai ficar só assistindo. Não dá, né? Aí tem que acabar o baba, tem que parar o jogo na hora, porque vamos jogar e vamos participar todo mundo, né? Então, você me fez lembrar isso, que realmente quanto mais a gente consegue abraçar e dar um cargo para uma pessoa, olha, você ajuda nisso, você faz aquilo, todo mundo realmente assim veste a camisa e participa como realmente um time. Resumindo, as igrejas estão inchadas, não cheias, né? Hoje, infelizmente, tem muita gente, mas são poucos os que estão atrelados e interessados na palavra, né? Então, entrar vazio e sair pior ainda não faz o menor sentido, né? Verdade, obrigado pela participação da Lígia, do Johnny. Mas só terminando, então é isso, acho que nós devemos olhar como uma oportunidade de nos envolvermos. Será que Deus não está te convidando, a nós aqui, que somos amigos, que nos conhecemos, e você aí que está nos ouvindo agora, para de repente montar um pequeno grupo na sua casa, se unir a mais alguns aí para começar esse ministério? Não deixe de passar essa oportunidade, agora que você ouviu um pouco sobre isso, e que Deus abençoe você, que Deus coloque no seu coração o desejo de falar mais dele, de trabalhar de alguma forma, seja você preparando os quitutes para as pessoas se alimentarem na hora, seja você montando uma tabelinha para você vai falar sobre tal dia, você vai falar sobre esse tema e tal. Você vai cantar, Johnny. Você canta muito bem, vai ser legal, você vai trazer seu violão e olha, isso vai ficar mais gostoso e tal, né? Wesley, que tem tanto conhecimento, vamos dividir o conhecimento, Wesley, passa para a gente experiências que você tem, né? E assim vai, né? Olha aí, o Rony está resgatando amigos do passado dele. Foi buscar o Mateus de 20 anos atrás. O Mateus estava lá no Paraguai, né, estudando. Mateus, fica com a gente, vem participar. O Rony lá na Califórnia, o Mateus lá na Cidade do Leste, né? A Lígia que trabalhou com ele tempos atrás. E aí vai unindo pessoas, né? O Rony tem esse dom também. Ele aprendeu direitinho a coisa, como é que faz. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Esse é o meu desejo. Muito obrigado, Abraão. Muito obrigado por tuas palavras. Apresentou muito bem os pontos importantes que o estudo vem trazendo para nós. E só tem uma forma da gente agradecer a Deus. A gente agradece a Deus sempre em oração. E acho que uma das orações mais belas são as orações cantadas. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso amigo, nosso irmão, Johnny Thomas, para apresentar um louvor ao Senhor para nós. Vamos lá, Johnny. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite, em nome do Abraão e de todos vocês. E uma frase que ficou na minha cabeça enquanto cada um falava,
em relação da seara, em relação de muitas pessoas, às vezes está todo mundo concentrado num lugar só, essa coisa do pequeno grupo, tal. Gente, a nossa vida hoje viver não é fácil, né? Muitos problemas e é uma luta. E teve uma frase que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, que é dividir para conquistar, que é uma frase de guerra. Então, realmente, eu pensando em tudo que foi falado, comentário de cada um, é uma frase que me veio na cabeça. Então, com certeza, o pequeno grupo é uma forma de você dividir, como esse vírus aí, né, que aconteceu e ele foi espalhando. Que lindo ia ser a gente poder espalhar o amor como um vírus para todo mundo. E realmente o pequeno grupo é uma forma. O Abraão também comentou que talvez seja hoje o dia de mudar a sua vida, de repente você começar uma nova perspectiva, uma nova vida, uma nova canção, que é o título dessa música que eu escolhi para dividir com vocês hoje. Nova canção fez nascer vida nova em mim. Acorde sons e luz, com nova voz, canto a paz, canto a vida, amor, canto a esperança de encontrar meu Senhor Jesus. Nas pedras tropecei, andei a sós, caminhei sem Deus, mas de repente o céu se abriu, sem entender porquê, passei a enxergar o que não se vê. Faço de escudo a minha fé, de espada a oração, pois hoje brota nova canção. Com nova voz, canto a paz, canto a vida, amor, canto a esperança de encontrar meu Senhor Jesus. Nas pedras tropecei, andei a sós, caminhei sem Deus, mas de repente o céu se abriu, sem entender porquê, passei a enxergar o que não se vê. Faço de escudo a minha fé, de espada a oração, pois hoje brota em mim nova canção. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Johnny. Linda canção. Com essa linda canção, Lígia, gostaria de te convidar para fazer a oração final para nós, pode ser? Claro.
Senhor Deus, maravilhoso, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade na sua presença. Pai amado, quero te pedir nesta noite, Pai, que abençoe a cada um, Pai, que aqui participou, que alcance, Senhor, através, Senhor, desta palavra, de cada um, Pai, que lançou, Senhor, a tua semente, Senhor, no meio, Senhor, dessa seara, que possa alcançar as vidas que esse vídeo, Pai querido e amado, as pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai, impacta, Senhor, a vida de cada um, a vida de cada um presente. Pai, em nome de Jesus, abençoe de forma sobrenatural a cada vida, a cada um, Pai querido e amado, que lançou o teu coração diante, Senhor, do teu altar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento único em nossas vidas, que é falar do teu amor, é falar da tua palavra, trazer o teu evangelho, que esse momento nunca falte em nossa vida, que nós possamos multiplicar, que possamos a cada dia falar mais do teu amor e que a tua palavra seja edificada em nós, Pai, para que nós possamos levar o amor de Cristo ao mundo. Pai, obrigada, agradeço pela vida de cada um aqui presente esta noite, pela família, por cada membro, Senhor, aqui representado. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E você que está nos assistindo, se você gostou, dê um like para nós lá no grupo Entre Amigos aí no seu YouTube. E também você pode se inscrever para receber sempre as atualizações. Sempre que tiver um vídeo novo e sempre que você entrar no YouTube, o YouTube vai acusar lá, olha, os grupos que você está inscrito, e dentre eles vai ter uma palavra de Deus, uma palavra para você, para consolo e para orientação, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite a todos e que Deus abençoe.